Bom dia, pessoal. Assim como o professor comentou com vocês, após a participação da professora Kátia Braga, meteorologista, que trouxe, né, uma pauta muito importante dentro de várias áreas do estudo de impactos ambientais, da avaliação de impactos ambientais, a professora Kátia ela trouxe hoje na live algumas informações a respeito das mudanças climáticas, né, do ponto de vista de uma meteorologista. Então, como ela é meteorologista, ela acabou abordando de uma maneira muito prática, muito didática, as relações que existem entre os impactos ambientais e as mudanças climáticas. Então, assim, dando continuidade às nossas atividades síncronas dessa semana, o professor optou em fazer esse vídeo, né, logo após a palestra ou a live da professora Kátia, a respeito dos conteúdos que nós vamos estudar nesta terceira semana. Eu estou usando a gravação do OBS, né, que é um programa de estúdio de gravação, e daqui a pouco o professor já vai começar a exibir, tá certo? Então eu vou apresentar a nossa aula de hoje, então eu vou dar continuidade ao nosso conteúdo da nossa disciplina e depois o professor vai explicar as atividades, as principais atividades dessa semana, tá ok? Pessoal, vai aparecer aí para vocês o PowerPoint, que foi onde nós paramos, tá? Então, aproveitando o gancho da professora Kátia, quando nós falamos então de impactos ambientais envolvendo mudanças climáticas, é óbvio que nós vamos falar diretamente do desmatamento irracional, né? Aquele desmatamento sem uma análise prévia do contexto técnico e científico, né? É um desmatamento ilegal, não autorizado, não estudado, não seguindo as normatizações, as orientações do manejo ambiental, do manejo florestal, não seguindo orientações das leis ambientais e nem muito menos do Código Florestal. Então, quando nós falamos de desmatamento, isso de certa forma nos traz uma reflexão a respeito das mudanças climáticas. É óbvio, nós temos isso como uma referência, né, os biomas brasileiros. Quanto mais desmatamento e quanto mais queimadas são executadas ou promovidas de uma maneira brutal, sem nenhum estudo científico e programado, isso vai estar afetando diretamente o microclima ou macroclima, não só do Brasil, mas do mundo, visto que as florestas nativas, elas têm uma influência diretamente na estruturação dos climas e todos os fatores físicos que está associado à corrente de ar, às temperaturas em regiões, a própria presença de substâncias químicas, né, como os gases, que fazem parte da composição e que interferem diretamente na estrutura climática. Então, assim, quanto mais desmatamento nós tivermos, isso de certa forma, como a professora Kátia colocou, vai estar interferindo em ter mais concentração de CO2, visto que são as árvores, né, através do metabolismo primário das plantas, que é a fotossíntese, são elas que fazem o sequestro do carbono. O que é sequestrar? Existem muitas moléculas de CO2, que é o dióxido de carbono, para vocês entenderem, livres na atmosfera, no meio ambiente. E são essa molécula é um dos componentes químicos que faz parte da principal via metabólica fisiológica estudada nas plantas, que é a fotossíntese. Então, quando as plantas elas sequestram, elas captam CO2 nas folhas e converte o CO2 e água em glicose, resumidamente, tá? Glicose libera oxigênio. Quanto mais desmatamento nós promovemos, maior vai ser a concentração de CO2
e muitos outros poluentes que não está associado ao sequestro de carbono, como óxido de enxofre, trióxido de enxofre, monóxido de carbono, entre outros dióxidos e monóxidos de nitrogênio. Então todos esses gases eles acabam de certa forma ficando livres, né, e dispersos no meio ambiente. Então, principalmente, como a professora Kátia colocou, quanto mais CO2 eu tenho disponível no meio ambiente, maior vai ser a minha influência no efeito estufa, né? Então, isso é do ponto de vista só do desmatamento. Associando o desmatamento com queimadas, você piora ainda mais o cenário, né? Porque você desmata, você vai estar interferindo diretamente no sequestro de carbono. Você desmata ou promove o incêndio, as queimadas, você vai estar concentrando ainda mais o CO2. Então, nesse momento, o professor pede para que vocês façam uma reflexão a respeito desse modelo ou desse exemplo de impacto ambiental, né? Então, só desmatar vai trazer alguns danos ao meio ambiente. Desmatar e queimar vai agravar ainda mais os danos ao meio ambiente. Todos nós não precisamos ser técnicos e cientistas para nós entendermos a interferência do ambiente mais assim arborizado, com mais sombras, em relação ao microclima, né? Então, embaixo, por exemplo, de uma mangueira, debaixo de uma, ou até mesmo numa visita técnica, né? numa área de campo, num cerradão, que é uma mata mais fechada, há uma mudança muito drástica de um ambiente totalmente sem nenhuma presença de árvore, ou seja, uma área de pastagem, num dia bem quente, bem escaldante, quando você vai procurar um abrigo em uma mata no cerrado, ou se você vai até uma floresta tropical como a floresta amazônica. Há um refrigério, há uma mudança no microclima daquele local. Então é possível nós percebermos que a evapotranspiração das plantas contribui para isso, né? A própria cama de folhas que fica no solo, né? Dando uma certa umidade e favorecendo a matéria orgânica do solo, contribui para isso. Então, nós que estamos estudantes, estudamos a presença das matas, das florestas, né? Lembrando aqui também das matas ciliares, que fica em torno, né, dos barrancos e próximo das margens dos rios. Todas essas florestas, independente de quais são as classificações florestais para elas exercem um papel muito importante e positivo, principalmente em relação às mudanças climáticas, né? Então, quanto mais se preserva as florestas e os biomas, há uma certa contribuição direta ou indiretamente, depende do ponto de vista de cada linha de pesquisa, com o equilíbrio ambiental, né? Então nós necessitamos ter mais matas, necessitamos ter projetos de recomposição ou restauração da estrutura florestal para que o clima seja mais favorável para a manutenção da vida para as próximas gerações. Então, quando nós fazemos um link da presença das florestas ou das matas ou das estruturas arbóreas, está sim diretamente ligado à concentração de CO2 e deixar mais ameno a temperatura, a promover correntes de ar, a interferência de uma certa umidade pela própria transpiração das plantas, transpiração da floresta, né? Só fazendo um link da palestra que foi abordado hoje por uma meteorologista e que muitas vezes ela não elucidou, né, a presença tão incisiva da estrutura florestal. Bom, em relação à nossa matéria de hoje, nós vamos verificar que os impactos ambientais, como nós vimos na aula passada, são alterações ocasionadas no meio, principalmente os impactos negativos pelas ações humanas.
Então, quando nós falamos em impactos ambientais de uma maneira mais pejorativa, né, de um crime ambiental, de uma alteração ou um dano ambiental, isso vai ocasionar algumas alterações no meio ambiente, principalmente na redução da biodiversidade. O que é bio? Vida, diversidade, diversas formas de vida. Então, quando nós promovemos o impacto ambiental, a primeira coisa que se interfere são nos fatores abióticos, né? E também nos fatores bióticos, porque nós vimos nas outras aulas que o meio ambiente ele é formado pelo fator biótico e pelo fator abiótico. Então, biodiversidade, redução da biodiversidade é algo muito prejudicial ao meio ambiente, né? Então, quando se promove o impacto ambiental, você já tem uma queda na densidade populacional de algumas espécies. Então, vou dar um exemplo, vamos pegar números matemáticos para ficar mais didático. Uma comunidade do ponto de vista de ecologia são várias espécies convivendo no mesmo local, ou uma única população de animal. Um exemplo, a arara, né? Arara canidel, arara azul. Vamos supor que ocorra muito desmatamento de uma planta ou de uma árvore que elas usam para fazer os seus ninhos, para reprodução e até para se alimentar. Se há um desmatamento irracional, extrativista, não pensado, irracional, né, do ponto de vista técnico-científico, muito drástico. Há literalmente assim um desmatamento muito acentuado de espécies florestais que para elas são essenciais para alimentação e para moradia e reprodução. Essas espécies de araras vão ser diretamente afetadas. Então, quando nós falamos em impactos ambientais, já vem a redução da biodiversidade. Não pensando nas araras, mas pensando em alguns peixes, pensando em alguns crustáceos de água doce, pensando em protozoários, pensando em seja qual for o ser vivo que habite, anfíbios, répteis, pequenos répteis, né, que habitem um lago ou um rio de água doce, se há a liberação de uma substância química vinda de uma indústria, e essa substância química altera o pH daquele rio, aumenta a temperatura, aumenta a estrutura que aqueles seres estão acostumados. Seria a mesma coisa que alterar alguma coisa na sua casa, ou alterar, dar um frio muito extremo para nós, ou uma secura muito extrema. Nós já sofremos, né? No período de estiagem, ou muitas vezes no período de frio muito intenso. Nós não estamos preparados. Assim são os seres vivos que compõem o meio ambiente. Então, se ocorre a contaminação de um rio, todas as propriedades físicas e químicas daquele rio são alteradas. E aí se torna um fator limitante. Vai limitar a existência de uma dada espécie. Então, quando nós falamos em impacto ambiental, nós estamos sim diretamente associando a uma interferência do ser humano, a uma mudança muito drástica no cenário ambiental, ocorre uma contaminação imediata, um dano imediato e há uma diminuição dos impactos relacionados à biodiversidade, né? Então, tudo isso nós já estudamos, mas é sempre bom recordar. Então, existem várias classificações, como nós também já vimos nas aulas anteriores, né? Quando nós chegarmos no ponto de entendermos o que é impacto ambiental e nós vamos então analisar esse impacto ambiental, nós entramos em algo que é o impacto reversível e irreversível, é um impacto, digamos que o impacto positivo, é uma ação antrópica do ponto de vista que vai trazer um benefício, é um impacto ambiental que vai trazer um malefício, é um impacto local, imediato, direto ou indireto, temporário. Existem vários critérios de classificação, como já foi visto. Quando nós falamos sobre avaliar o impacto ambiental, nós vamos observar que é considerado um estudo técnico, né? Avaliar o impacto ambiental demanda tempo e demanda estudo através de livros, através de artigos, através de relatórios,
como o EIA. O que é o EIA? Estudo de impactos ambientais. O que é o AIA? Avaliação de impactos ambientais. O que é o EIA-RIMA? É o estudo e o relatório que você vai gerar de um determinado impacto, né? Esse relatório pode ser feito quando o impacto ocorreu ou até para fazer um trabalho preventivo, né? Quando uma empresa, uma multinacional instala-se no município, ela tem que estar com a licença, ela tem que ter o licenciamento para funcionar. E dentro das etapas de licenciamento, nós já vimos isso também nas aulas anteriores, está o relatório que nós chamamos conhecido, né, muito difundido, conhecido como EIA-RIMA. E as etapas de análise obedecem o diagnóstico ambiental, então é feito um levantamento dos danos ocasionados no meio ambiente do ponto de vista ambiental, geográfico, topográfico, químico, né? Envolve química ambiental, e você vai sempre se pautar nas leis ambientais e, consequentemente, né, já que o nosso curso é da área florestal, nos códigos florestais. No Código Florestal. Só existe um. Então, isso tem que ficar muito bem informado a vocês. Então, quando nós falamos de avaliação de impacto ambiental, nós vamos obedecer algumas etapas. E nesta semana, nós veremos aqui, através de exercício, né, como que seria isso. O professor está promovendo uma pequena simulação para que vocês entendam alguns preenchimentos, né? Em relação à atividade 4 e atividade 5 desta semana, tá ok? Semana que vem nós vamos ter mais atividades práticas. Então, parte do pressuposto de se fazer um diagnóstico ambiental. Após o diagnóstico ambiental, que é um levantamento de todos os danos, digamos assim, dos estragos ocasionados, das alterações ocasionadas, é feita uma análise. Então, geralmente o diagnóstico é feito no campo. Uma análise ou estudo do resultado, daquilo que você capturou com registro fotográfico, com drone, observando e anotando, preenchendo o formulário, você traz então para a empresa ou para o escritório. Principalmente para os engenheiros florestais que vão trabalhar em prefeitura, em secretarias de meio ambiente, ou até abrir uma empresa de consultoria florestal. Então você faz o diagnóstico visitando a área. Você traz o material e você vai fazer uma análise de quais foram os danos. Fazendo uma analogia, comparando, é como se você levasse um carro até uma oficina, o mecânico vai ver o que houve com o seu carro e vai te dar depois o resultado. Seria mais ou menos essa prática para vocês entenderem, tá? Após essa etapa de diagnóstico e de análise, é feita então uma proposta de soluções, que nós chamamos de medidas mitigadoras, ou seja, eu já conheço qual foi o impacto ambiental, quais foram os fatores, né, digamos assim, os estragos, os fatores limitantes daquela área, então agora eu vou promover uma condição de melhoria. Isso nós chamamos de medidas mitigadoras. Se houve impacto ambiental, eu tenho então agora que consertar. Como nós já falamos nas aulas anteriores, geralmente isso acontece muito com alguns fazendeiros, com alguns industriários, né, que desconhecem a estrutura técnica das leis ambientais e do Código Florestal e acabam metendo os pés pelas mãos e depois tem que fazer a restauração daquilo que ele impactou, né? Então tem áreas que alguns não respeitam as nascentes, não respeitam a mata ciliar, não respeita os corredores ecológicos, que são trechos, né? São corredores de mata silvestre que você tem que deixar para que os animais transitem de um local para o outro. E muitas acabam não obedecendo. E aí eles vão buscar assessoria de profissionais que vão fazer a restauração. E aí você tem então os programas ambientais que são implantados e assinados e coordenados ou supervisionados por vocês, né? Então é muito importante nós entendermos esse contexto. Então, primeiro eu sei o que é o impacto ambiental, eu faço um estudo de quais são os tipos de impactos ambientais.
depois eu analiso esse impacto ambiental, eu faço um levantamento dos danos, promovo uma medida mitigadora, ou seja, quais são as ações, um planejamento de recuperação, um planejamento de ação, um plano de ação para recuperar aquela área e apresento o protocolo em algum órgão como o IBAMA, IMASU, ou a própria departamento de meio ambiente de uma prefeitura. Então esse trabalho é muito rotineiro, é um trabalho que envolve um estudo técnico científico, envolve um estudo sobre as leis. Então você acaba entendendo e tem que entender sobre a legislação ambiental e florestal para você então fazer as suas contribuições. A avaliação de impacto ambiental é um instrumento muito importante e faz parte da rotina profissional de muitos profissionais como engenheiros agrônomos, engenheiros florestais, engenheiros ambientais, que estão hoje empregados e que são colaboradores de multinacionais, de empresas de pequeno e médio porte, de empresas ligadas ao plantio de eucalipto, a empresas na produção de madeiras, né, no plantio de florestas, como a gente conhece, florestas plantadas. Então não pense vocês que esses documentos estão muito distante da realidade de vocês. Não. Para quem já for colar grau no final desse ano e não for fazer mestrado e doutorado, mas for buscar o emprego, né, no mundo do trabalho, no mercado, você pode se deparar com esses tipos de documentos já o ano que vem. Então, é muito interessante vocês até aproveitarem o momento de estágio e já conhecer essa linha de trabalho do engenheiro florestal, né? Então, a avaliação ambiental, ela requer uma estrutura política, ela é também algo muito amplo no sentido de envolver várias disciplinas ou área do conhecimento. O professor falou aqui que a pessoa tem que conhecer de direito ambiental, tem que conhecer muitas vezes de uma ecologia, tem que conhecer do manejo florestal, tem que conhecer do planejamento florestal, tem que conhecer do código florestal. Então é uma área que eu coloco agora aqui como meter a mão na massa, né? Você literalmente sai de uma zona de conforto de só conhecer o processo em livros, na teoria, e você parte para a prática, tá? Nós vimos também o contexto, né, que impactos ambientais sempre vai estar voltado mais para o lado pejorativo. O professor já mostrou na aula anterior alguns exemplos, né, de impactos negativos, sejam as queimadas, sejam desmatamento, e aqui eu faço um link novamente com a live ou com a palestra de hoje, né? Quanto mais queimadas e mais desmatamento, mais alterações climáticas eu vou ter, mais o clima vai ficar, digamos assim, alterado, né? Muitas vezes a gente vai falar, nossa, esse ano choveu menos que o ano passado, esse ano nós tivemos ondas de calores mais extremas do que o ano passado. Tudo isso são reflexos dos impactos ambientais associado ao desmatamento, à queimada, à liberação de gases poluentes que ficam presos na atmosfera e que interferem no efeito estufa, na camada de ozônio, no aquecimento global e na alteração do clima. Mas o que isso interfere? O clima interfere diretamente no funcionamento das matas e das florestas. O clima interfere diretamente na florada de uma espécie de árvore, na reprodução dos animais. É o clima, porque a floresta ela depende da água, a floresta ela depende do clima para cumprir seu ciclo fenológico, floração, frutificação, fornecer comida, fornecer alimento dentro da estrutura florestal. Então isso nós devemos pensar muito, né? Até do ponto de vista de ser um fiscal florestal, um fiscal ambiental, ou do ponto de vista de não promover e de difundir, minimizar os efeitos de impactos ambientais. Impactos negativos na estrutura aquática também nós já estudamos, pode ocasionar liberando metais pesados, organoclorados.
há uma diminuição das propriedades, das características da água, né? Então isso vai levar a diminuir a biodiversidade e principalmente na parte gasosa, né? Então quanto mais fumaça, digamos assim, quanto mais poluentes eu tenho no meio ambiente, não só o efeito estufa, mas também a chuva ácida, elas podem e vão interferir diretamente no clima, no macroclima ou no microclima do mundo, né? Então o mundo, como nós vimos na palestra de hoje, está aquecendo muito. E se aquece muito, vai alterar toda a estrutura climática no planeta, né? Então, assim, as indústrias, ou a parte, digamos assim, como a professora Kátia colocou, é importante nós pensarmos do ponto de vista, nós podemos e queremos desenvolver, sim, desenvolvimento econômico, social, dar empregabilidade, mas respeitando os limites do meio ambiente. Isso é muito importante. Por isso que o professor sempre tem enfatizado, existem técnicas, e vocês estudam isso desde o primeiro ano, existem técnicas, formas e maneiras de você selecionar uma árvore ou de você conduzir um manejo florestal para a produção de madeira sem você ocasionar impactos ambientais. Vocês sabem disso e é isso que nós defendemos, né? Existem impactos positivos, como nós já vimos, né? Lembrando, pessoal, eu vou voltar aqui só um minuto, em cada imagem dessa o professor colocou um link. Esses links são documentários e videoaulas gravadas que falam a respeito dos temas. Então não deixe de não acessar, tá? Então aqui nós temos os impactos positivos. Bom, recuperação de áreas degradadas, de certa forma, é uma ação mitigadora, tá? Por quê? Porque só recupera aquilo que está prejudicado, aquilo que foi alterado. E que sozinho ou sozinha a floresta, o bioma, o ecossistema não vai conseguir regenerar, não vai conseguir recompor. Então tem que ter a presença do homem. Então recuperar a área degradada é um impacto positivo, pode ser uma das ações mitigadoras que uma empresa vai ter que executar, que você vai montar o projeto para isso ou vai acompanhar. Nós só recuperamos aquilo que está degradado. Quando o impacto ambiental é, digamos assim, mais leve, isso nós chamamos que teve uma perturbação no meio ambiente. Então, uma área perturbada, ela é uma área que teve uma alteração, mas que o próprio meio ambiente consegue recompor. Uma área degradada, não, ela já foi destruída de certo ponto que tem que ter a interferência do homem para recuperar. Então é meio que assim, o homem prejudicou tanto que o meio ambiente já não consegue sua regeneração natural, eu tenho então que ter a interferência. Então, recuperação de áreas degradadas obedece no processo de instalação lenta e gradual de organismos, ou seja, de seres vivos, em um determinado local e na qual nós chamamos de sucessão ecológica. Eu vou avançar um pouco para que vocês lembrem dessa... Deixa eu ver se eu tenho aqui. Sucessão ecológica. Ah lá. Espera aí. Lembra, eu não sei se vocês devem ter visto numa matéria chamada Ecologia no segundo ano. Então, quando nós trabalhamos com recuperação de área degradada, nós também trabalhamos com sucessão ecológica. Então, nós temos a fase das plantas pioneiras, nós temos a fase das plantas intermediárias e, consequentemente, aquelas que restarem, né, aquelas que salvarem após o impacto ambiental, um desmatamento ou uma queimada, são as árvores de grande porte, que são chamadas, então, de clímax, né? Então, sucessão ecológica eu posso estudar desde o contexto da paleontologia, como foi formado, estruturado o meio ambiente, como é formado o meio ambiente, e também aplicando as suas teorias no projeto ou no contexto de recuperação de área degradada. Então, uma área que antes tinha grandes árvores que estava no clímax, ela foi desmatada, ela vai partir do ponto zero. Então, ela vai regenerar a partir das espécies pioneiras. As espécies pioneiras, geralmente, ela vem do banco de semente que fica no solo. Se o banco de semente ou se o solo já não está fértil,
até as plantas pioneiras você deve então plantar, né? Então isso tem que ficar bem claro para todos, quando você vai promover uma recuperação de área degradada. Se o banco de semente do solo se queimou tanto e muitas sementes foram perdidas, ou se o solo está muito pobre de semente, digamos assim, vai regenerar as plantas mais resistentes. As pioneiras têm essa capacidade de resistência. São gramíneas, são monocotiledôneas, né? E elas têm uma capacidade de resistência sempre a um dano muito drástico. Agora, as intermediárias, muitas vezes você entra com plantio de mudas, né? Você programa o plantio de mudas. Aqui é o que nós estamos vendo, ó. Então, a recuperação de área degradada está ligada à ciência da restauração ecológica. Restauração ecológica consiste em um processo de auxílio ao restabelecimento de um ecossistema que foi degradado. Então, acho que ficou bem claro para todos, né? Degradação é quando você impactou tanto que precisa da interferência do homem. Perturbação é uma alteração, sim, houve um impacto ambiental, mas o meio ambiente consegue regenerar sozinho. Então aqui nós temos muitas vezes alguns exemplos do antes e do depois. Uma área que foi totalmente aberto, grandes lareiras, de buracos, né, espaços, né? Não me veio a palavra corretamente, mas uma área que foi totalmente degradada e depois de alguns anos, após passar por uma restauração, por plantios de mudas, né? Ali na imagem vocês estão vendo um grupo de pessoas fazendo até o adensamento, né? Mede a distância de uma planta para outra, porque senão elas vão se tornarem competitivas. Você tem que obedecer a topografia do local, né? Você tem que fazer um estudo de física do solo, não é somente plantando mudas, né? Embora que só o ato de plantar, do ponto de vista ecológico, já é suficiente, mas envolve também, né, uma questão mais destinada para os profissionais da área florestal. Então tem toda uma técnica que deve ser aplicada no plantio de mudas, no pensamento lá na frente, como que essa recomposição ela vai ocorrer. Então a área degradada é aquela que sofreu em algum grau perturbações em sua integridade, sejam elas de natureza física, química ou biológica. Então isso está previsto, essa definição, na Lei 9.985 de 2000. Então, ela já define o que é uma área degradada. Ela foi totalmente perturbada, ela foi totalmente degradada, desde a sua estrutura física, química e biológica. Se o meio ambiente é formado pelos fatores bióticos e abióticos, físico, químico e biológico, quando ela foi totalmente alterada, então isso é um sinal de que a área foi degradada e que precisa da interferência do ser humano. Para fins previstos na lei, o que se entende? A recuperação é uma restituição de um ecossistema ou de uma população silvestre degradada. E a restauração é a restituição de um ecossistema ou de uma população silvestre degradada o mais próximo possível da condição original. Então, restaurar é você voltar a fitogeografia ou a fitofisionomia do local que foi alterado, tem que voltar o mais próximo possível do que antes do impacto ambiental. E recuperar, não. Recuperar já tem pode ser até diferente da condição original. Você vai apenas recuperar. Então, restaurar e recuperar, observe que existem até diferenças, né? Assim como nós vimos aqui no slide anterior, que degradada e perturbada há diferenças, também existe previsto na lei que recuperar e restaurar são dois verbos totalmente diferentes. Recuperar, você pode promover uma melhoria, uma ação mitigadora, uma ação de restauração, de recuperação, mas que não precisa ser tão próximo da realidade que estava antes.
Já a restauração, obrigatoriamente, tem que ter. E isso está pautado numa lei. Cristiano, mas geralmente o que se vê na prática, os caras não analisam desse ponto de vista. Mas você, enquanto estudante de engenharia, você tem que conhecer e orientar. Se vocês vão estar promovendo uma recuperação da área ou se você vai estar promovendo uma restauração da área. Qual que é o seu projeto? É recuperação ou é restauração? Isso tem que ficar bem claro. O manejo ambiental e florestal vem muito de encontro com esse trabalho, né, de recuperar a estrutura que foi degradada. Por isso que eu sempre digo nas minhas aulas e nas minhas palestras, é necessário conhecer o impacto ambiental através do diagnóstico ambiental, é necessário pensar nas ações que vão ser promovidas no local, sempre pautado na lei e no estudo do manejo ambiental e no manejo florestal. Então aqui nós temos duas definições de livros e de artigos do que é cada um deles. Então o manejo ambiental é o conjunto de atividades e práticas que harmonicamente, ou seja, de uma maneira harmoniosa, são executadas e que promove, de certa forma, a conservação, né? O retorno da vida e da biodiversidade no local que foi degradado. O manejo florestal é o conjunto de atividades de planejamento e controle de uma floresta ou povoamento. O manejo florestal sustentável, principalmente pautado no Decreto-Lei número 1282 de 94, ele define da seguinte maneira, que o manejo florestal é a administração da floresta para obtenção de benefícios econômicos e sociais, respeitando os mecanismos de sustentação dos ecossistemas. Então, quando eu falo em respeitar, é você respeitar o ecossistema. Então, é possível você, sim, promover o desenvolvimento sustentável, sem ocasionar nenhum tipo de impacto ambiental, obedecendo às leis, o Código Florestal, o manejo ambiental e o manejo florestal. Bom, o professor vai apresentar agora para vocês o que nós vamos estudar nessa semana, tá? Deixa antes da gente ver aqui algumas imagens. Eu vou exibir aqui para vocês. Deixa eu ver aqui. Bom, opa, isso. Pessoal, essa é a nossa atividade. Oh, meu Deus. Por que tá assim? Aí, ó. Essa é a nossa atividade, eu vou até aumentar aqui, ó. Essa é a nossa atividade 4. Então, a atividade 4, principalmente no contexto da nossa semana, né? Etapas iniciais da análise de avaliação de impacto ambiental e o reconhecimento, né, dessas etapas. Então, na atividade 4, vocês vai estar disponível no Moodle. O professor colocou duas imagens, né? Uma até que o professor apresentou aqui no PowerPoint. É uma imagem que retrata, né, um desmatamento irracional. Vamos colocar assim, né? Praticado por um crime, não foi autorizado, não foi planejado, não foi programado. Nessa imagem, vocês vão ter acesso a várias informações, né? Então, vocês estão vendo aqui várias espécies de árvores de grande porte, né? Vocês estão vendo aqui, muitas vezes, alteração topográfica do terreno, mas não tem nenhum vestígio de queimada, né? Aqui vocês estão vendo uma extensa área de desmatamento no meio de uma floresta, né? Tem uma imagem que simboliza para a gente, sim, um crime ambiental e um impacto ambiental, né? Em volta você tem várias recomposições originais de uma mata densa, fechada, e no meio uma grande área já desmatada. E aí vocês vão estudar, através dessa atividade 4, aprender, na verdade, a fazer algumas análises, alguns levantamentos. É fato que estão diante de um cenário de desmatamento de grandes áreas de forma irracional, sem planejamento prévio, sem nenhuma orientação. Sendo assim, é considerado um crime ambiental, o impacto ambiental, tá?
não foi autorizado. Esse é o cenário do nosso estudo de caso, tá? É um estudo de caso e uma simulação. Nesse sentido, é fundamental colocarmos em prática algumas etapas, né? É simular realmente vocês pegarem uma área e vocês começarem a pensar, a refletir a respeito. Então, na etapa 1, primeira coisa que nós vamos simular seria você chegar numa área como essa e fazer um diagnóstico, um levantamento do que você está vendo. Se houve um desmatamento, mais ou menos a quantidade de árvores de grande porte, se houve digamos assim, alteração da topografia, então teve muitas vezes grandes tratores, né, e maquinários para contribuir com esse desmatamento. Então já dá para você ter uma ideia que não foi algo tão amador, extrativista, feito por uma única pessoa, mas pode ter sido feito por uma empresa clandestina sem registro ou não. Dá para ter uma ideia nas imagens, digamos assim, o tamanho do estrago que houve. Então aqui, na parte do diagnóstico ambiental, você vai pôr aquilo que você de fato está observando nas imagens, tá? De fato que você está observando. Se você observar 3 itens, 2 itens, você vai colocar o que você está observando. E depois, se faltou algum item, eu vou corrigir. Cada etapa dessa está valendo um ponto. Então observem bem as imagens, pensem bem, né? Analise bem as imagens, amplie as imagens para vocês tentarem verificar. Pesquisem na internet várias outras imagens para te dar uma noção, né? Consulta o nosso e-book, que tem um e-book, um livro, que vai te orientar a respeito disso também, sobre os impactos ambientais. Depois que você fez o diagnóstico, você tem uma noção e você vai conseguir colocar quais foram os danos pontuais. A princípio, eu já só vejo desmatamento de árvores de grande porte. É um dano que você está vendo, tá? Depois você vai preencher a etapa 3. O que é a etapa 3? Uma fundamentação legal. Então aqui vai demandar uma pesquisa, por isso que essa atividade vale 5 pontos. Então você vai ter que entrar na internet, você vai ter que colocar alguns trechos do Código Florestal aqui que fala a respeito das multas, das consequências, das infrações para um desmatamento ilegal. Então você vai ter que se pautar de certa forma no Código Florestal ou na lei das políticas nacionais que fala sobre multa, sobre infrações, sobre advertências do ponto de vista do desmatamento, né? Então aqui você vai se fundamentar, você vai conhecer um pouco das leis. Aqui você já vai ter que usar um pouco da sua criatividade para uma estrutura de desmatamento como a imagem está mostrando nesse exercício. O que você iria promover? O que você faria para promover? Em cada etapa você pode até colocar passo 1, passo 2, ou estágio 1, estágio 2, estágio 3, tá? E você vai então fazendo a composição da 4ª etapa, tá ok? Então aqui é na verdade você propor uma solução. No exercício 5 da nossa semana, o professor colocou aqui um documento, um formulário muito comum, né, quando se vai fazer um diagnóstico ambiental. Então, literalmente eu peguei, né, da internet, está disponível para todos terem acesso, coloquei lá no Google assim, formulário de preenchimento de diagnóstico ambiental. Veio esse formulário, foi o mais simples que eu encontrei, porém já permite que um aluno, num primeiro momento, porque semana que vem vocês vão preencher mais documentos, permite que vocês tenham uma noção. Então aqui está escrito assim, o formulário acima é um dos vários exemplos de formulários disponível para a determinação de um diagnóstico ambiental. Nele consta apenas 24 indicadores que descrevem características de uma área que está sendo analisada para uma prévia autorização de uma atividade antrópica.
essa atividade vale 3. Então aqui vocês têm um cenário, né, de várias madeiras amontoadas uma próxima da outra, e vocês então vão responder alguns indicadores, né? Eu não vou falar, não vou dar resposta, mas vocês vão pensar. Será que nessa imagem, será que teve licença ambiental? Se teve licença, é uma empresa autorizada. Se vocês acharem pela percepção de vocês que é mais uma empresa clandestina ou um dano ambiental, um impacto ambiental, você vai optar por sim ou não. Na dúvida, coloque investigar, né? Então você vai fazer uma investigação. 2. Foi autorizada a atividade por órgãos competentes? Pela imagem não dá para você saber, vai ter que ser feita uma investigação. É considerado um crime ambiental? A princípio, sim. Né? Professor, para mim não é, coloca não. Professor, para mim é sim, ficou evidente, não tem nenhum vestígio, não tem nenhuma presença de uma empresa, para mim é algo clandestino, é algo que não foi autorizado, então você já coloca. Tem nascente perto? Pela imagem, dá pra gente, pela imagem, foca só na imagem. Há presença de rios, de nascente nas proximidades? Se não, nós já vamos entrar numa outra lei ambiental que fala sobre o desmatamento próximo de nascentes, que é mais grave ainda. Então vocês vão responder, é só uma simulação, colocar vocês para pensar e refletir de como que é feito os bastidores de uma análise de impacto ambiental, dos primeiros levantamentos de estudos ambientais. Na verdade, o professor quer estimular vocês a praticar o exercício de avaliar um impacto ambiental. Então, essa é a nossa atividade 5. Provavelmente, o professor vai colocar mais uma atividade prática nessa semana ou na semana que vem. Tá? Então, aqui no final você vai dar um parecer final, é uma simulação. Ah, professor, mas eu não sei dar parecer. De acordo com os critérios que você respondeu. Se você respondeu sim, você vai colocar aqui com suas palavras, pode até aumentar essa caixa de texto. Se você colocou a maioria que merece investigação, você vai colocar, descrever. De acordo com os critérios analisados, vai ser feita uma investigação ou não, se você já tem certeza, cada um vai dar o seu parecer, tá bom? É na verdade um exercício de simulação, tá? Vocês vão ser desafiados agora a fazer uma simulação. A primeira e a segunda semana, vocês ficaram mais aprendendo a fundamentação teórica. Agora eu vou colocar vocês um pouquinho, né? Na próxima semana vai ter mais. Nessa semana vocês vão entender um pouco mais sobre a prática, colocar a mão na massa, tá ok? Esse vídeo é a nossa aula que eu iria oferecer nessa semana, mas como nós tivemos a live da professora Kátia, para não ficar 2 encontros presenciais, né? Muitas vezes nem todos têm essa disponibilidade, eu estou deixando gravado. Fica mais fácil para quem está trabalhando, para quem não pode participar amanhã, já fica essa aula gravada, tá ok? Pessoal, muito obrigado. Esse é o tema dessa semana, tá? Tudo de bom para vocês. O professor vai encerrar a aula, tá? Um abraço.